Como pensa um psicopata? Bom, sua pergunta é boa, mas eu vou fazer primeiro uma explicação um pouquinho, se você me permite, um Lógico. pouquinho mais, tentar explicar o que é esse dito psicopata. Eu acho que pelo nome, pelo que o nome Gerou, né? gera, Os filmes. a gente pode ter uma certa noção. O primeiro que descreveu um caso de psicopatia, hoje chamado de psicopatia, foi em 1835, lá para trás. Ele deu um nome muito interessante, mas é bom para a gente entender. Loucura moral. Uau, bom. Bom. Depois, já ainda no século XIX, outro nome bom, eu acho um pouco poético, loucura lúcida. Poético. Eu queria ser um louco lúcido. Bonito. Não, mas no sentido poético é bonito. Parece uma música do Tom Jobim. Bonito, é bonito. É poético. Você falou bem, poético. É que nem burnout, é um nome legal. Se bem que é outro da psiquiatria decadente, né? Sim. Porque a gente pode conversar. Esse é, como se diz, é de lascar. Bom, mas vamos lá. Depois, já agora século XX, o outro nome que deram, aí psicopatas. Início do século XX. Depois vieram outros nomes. Sociopata, transtorno do comportamento. Guido, eu gosto de condutopatas. Por que condutopatas? Porque pateia, em grego, quer dizer doença, deformidade, moléstia. Então, é moléstia da conduta, condutopatia, moléstia da conduta. Então, são indivíduos aparentemente normais, que têm a sua loucura moral e que fazem atos que os outros não fazem. Eu não sei porque você me fez uma pergunta, eu acho que eu desviei. O que pensam? O que pensa, tá. Como pensa? Eu tive como é que eu vou chamar? Oportunidade ou felicidade intelectual e profissional de ter examinado muitos casos. Famosos, inclusive, né? Muitos, porque eu só faço isso na vida. Eu costumo dizer que como médico, entre uma amidalite e uma perna quebrada, eu sei que uma é da cintura para baixo, da cintura para cima. Agora, mas a minha área, que é psiquiatria forense, psiquiatria ligada ao judiciário, modéstia à parte eu entendo um pouquinho, porque eu só faço isso, amo, sempre amei, e enquanto Deus me der saúde, eu vou continuar amando. Claro. Bom, então vamos lá. Então, eu examinei muitos. E isso sempre foi uma pergunta que eu queria responder para mim e para poder responder às pessoas que me perguntam como pensa um psicopata, que eu chamo de condutopata, como pensa um condutopata que cometeu um crime horroroso, né? O que ele pensa disso? Porque eles nunca, nenhum, em hipótese alguma, isso é básico, eles se arrependem daquilo que eles fazem. Não há arrependimento. Se houver arrependimento, o diagnóstico está mal dado, está errado. Não existe arrependimento. Que é diferente de um crime passional, né? Ou de um indivíduo comum que comete um crime. Um indivíduo comum pode cometer crime. Mas tem coisas na atitude desse cara. Interessante você estar falando, ele não se arrepende. Óbvio, não tem uma empatia. Logo, se não tem uma empatia, a gente deduz que ele vai ter outros comportamentos anteriores a um assassinato. Anteriores e depois. Claro. Mas que também não gerem. Por exemplo, o cara termina um relacionamento e também não sofre. O cara faz alguma coisa que afeta alguém e não sofre. É isso? É isso. E eu vou te dar a palavra que se aplica a tudo isso. É o extremo do egoísmo. Eu só penso em mim. Eu vou andando, vou atrapalhando todo mundo. Porque se eu tirei isso da frente e Guido, que tem gente mandando esse vídeo agora pra marido, pra namorada, falando, isso daqui você é psicopata. Mas veja, mas peraí, não pode banalizar o diagnóstico, que a gente tá conversando sobre isso. Então, eu faço isso, por exemplo, eu já vi pessoas matarem para ver cair. Por quê? Ele queria. Então, para ver cair, como assim? Para matar assassinos seriais.
é que matam para ver cair. Para ver como é que é o corpo morto. Não, ele tinha interesse em fazer aquilo. Mas eu vi muitos casos, eu tenho, nossa, parar para pensar, mas vamos lá, deixa eu ficar na linha do seu tempo. Na linha daquilo que você me perguntou, o que eles pensam. Então, primeiro, não há arrependimento nunca, não há. Tem até, Maurício, quando a gente está examinando, depois que você faz amizade, ou que você tem penetração no psiquismo daquilo que você está examinando, você faz a pergunta clássica. É uma pergunta clássica e eu vou te dar a resposta clássica também. A pergunta clássica é: você está arrependido do que você fez? Resposta clássica: claro que estou, doutor. Ô Guido, claro que estou arrependido. Eu estou preso faz 3 meses. Faz 4 meses, estão me chamando de monstro. Então, o arrependimento não é com o mal que ele fez para a vítima. Não é com aquilo que ele fez de errado. É das consequências que recaíram sobre ele. Você entendeu? Quer dizer, ele não tem arrependimento vital sobre a pessoa. Sobre o outro, sobre aquilo que ele fez de mal. Mas sobre ele estar preso. Porque se ele não estivesse preso, ele não teria arrependimento daquilo que ele fez. E ele faria isso de novo? Faz. Tem uma coisa... Ele não tem, porque não tem cura. Quando eu pergunto pra você, desculpa te interromper, quando você fala assim, como pensa um psicopata... Eu vou te responder depois, não, tá? lógico. Mas eu queria saber assim, se ele tem um comportamento do tipo assim, ele tem uma vontade do tipo, eu quero matar, eu quero... Tem. Ele tem esse pensamento desde cedo. Ele tem uma impulsão. Não, você não pode falar que é desde cedo. Se você... naqueles antecedentes pessoais, lembra que a gente falou? Você sempre vai encontrar coisas, eu diria, significativas da vida dele. Por exemplo, maltratou animais, teve atos que... Bateu num amiguinho e não se arrependeu, foi... Ao contrário, fez com perversidade. Você sempre vai encontrar, sempre. Agora, isso também é importante, Maurício, não é o fato de ter feito isso ou de fazer isso na infância ou na adolescência que será obrigatoriamente um condutopata. Claro. Ele pode ser um deputado federal. Bom, mas precisa ver se não é. Bom, vamos lá. Isso aí, a política é complexo. É complexo. Mas todo condutopata, quando você examina adulto, ele vai ter distúrbios de comportamento na infância. E ele consegue evitar esse ímpeto dele? Porque a gente está falando do cara que acaba fazendo... Talvez esteja assistindo até aqui alguém que fala assim, cara, eu tenho essa vontade e eu não quero fazer isso. Não, mas aí não. Não, depende. Não dá pra gente, depende. Cada caso é um caso, precisa fazer um levantamento. Os condutopatas verdadeiros, muitos foram... nós estamos falando dos criminosos, que foram para assassinatos em série, etc. Eles têm uma impulsão e eles precisam fazer. Claro. Quando eles fazem, é como se eles ficassem tranquilos. Você tem vários exemplos, Maníaco do Parque, Monstro do Trianon, teve alguns monstros no interior de São Paulo que matavam porque precisavam matar, e todos esses que eu examinei, eles sentiam entre aspas, um alívio depois que eles faziam. E qual é a relação desse alívio, assim? Por exemplo, o Maníaco do Parque, que é um caso... Um alívio depois de fazer. Alívio, porque fica uma tensão, precisa fazer, faz, e depois parece que sente um alívio. Aí passa, depois vem mais uns dias, vem aquela tensão. Uau, cara, é um vício quase que um vício não, mas é uma vontade que você tem. É um defeito da vontade, do querer, do fazer, do pensar... dos valores éticos e morais, do comportamento. Não é uma coisa só, é um conjunto grande.